né? Que são 3 leis, né, que a gente está falando para quem entrou agora, que são as leis realmente universais. Então a gente só está explicando uma coisa que acontece no universo. Então, se você é excluído do sistema, se você não é lembrado, vamos dizer, você teve um aborto, né? Que nem a Angélica falou. Só que é como se não tivesse acontecido, né? Ah, não vamos falar. Aí você fala, aí nasce o segundo filho, porque o primeiro é o aborto. Mas você não quer lembrar do aborto. Você fala, quantos filhos você tem? Aí você fala, um. Ué, você está excluindo o outro que morreu? Ué, ele fez parte do seu sistema. Então, são 2 filhos. Um aborto, independente se foi provocado, se foi, né, se foi realizado, ok. É você entender que ele também faz parte. Por quê? Porque pensa que a vida é como se fosse um jogo de xadrez. Todo mundo tem o seu lugarzinho ali, né? Tem, né, vamos pensar assim, no jogo de xadrez, no tabuleiro ali, né? Com os quadrados pretos, quadrados brancos. Tem o lugar da mãe, tem o lugar do pai, tem o lugar do namorado, tem o lugar do marido, vamos dizer assim, né? Do filho, não sei o quê. Se você pega essa pecinha, né? Vamos chamar de pecinha ali, né, que é o aborto, e você tira... Eu vou até representar aqui, para vocês darem... Ele fica vazio. Aí, se ele fica vazio, o que vai acontecer? É como se tivesse que ser preenchido aquilo lá. Aquele lugar precisa ser preenchido. Então, alguém do sistema, em algum momento, normalmente o segundo filho, ou terceiro, ou quarto, não importa quantos filhos você tenha, vai vir e vai representar esse excluído. E o que vai acontecer com ele? Como você excluiu o primeiro, esse segundo ou terceiro, ou independente quem seja ali, se você não tiver mais filhos, vai vir uma pessoa de fora, um namorado, qualquer pessoa, porque sente... é como se a pessoa chegasse e fosse sugada para aquele lugar. Não é que ele quer estar naquele lugar, é que aquele lugar está vazio, então ele vai preencher o vazio. Então, aí, o que acontece? E não foi um erro o aborto, tá, gente? A gente só está falando sobre o seu sentimento de excluir aquela pessoa ali, tá bom? Então, aí vem uma outra pessoa, e aí o que pode ser que ela sinta naquele lugar? Né? Nascer um segundo filho. O que pode ser que aconteça? Ali, a pessoa pode se sentir depressiva, a pessoa pode se sentir irritada, a pessoa pode começar a te cobrar as coisas. Ela pode também abortar os projetos dela, abortar qualquer negócio. Se ela tem um empreendimento, se ela tem algo, ela vai abortar inconscientemente para poder incluir esse membro da família que foi excluído. Isso é uma lei, isso foi observado, né? Bert Hellinger observou isso através das dinâmicas terapêuticas que isso acontecia, né, gente? Então isso não é inventado, isso foi observado, né? E você quer falar mais alguma coisinha? Quero. Aí o que acontece? Todos querem ser lembrados. Independente se a pessoa te causou... Eu tô falando de aborto, mas, gente, é um ex-namorado que causou irritação, que foi abusivo, que não sei o quê. Aí você nem quer nunca mais comentar sobre ele. Não é porque você vai precisar comentar toda hora. Mas ele existe. É só saber que ele existe. Ele veio para te ensinar alguma coisa. Se você não aprendeu com aquela informação, vai vir um outro namorado. Daqui a pouco, lembra? O lugar tá vago. Exato. Né? Você excluiu, você não entendeu a informação que ele quis te trazer. Aquela pessoa que vem tá ali saudável, bonitinha, daqui a pouco, ó, ela é sugada para aquele campo e vai para aquele campo e começa a ter as mesmas dinâmicas daquela ex-namorada, daquele ex-namorado, porque você excluiu e você não aprendeu com aquela informação. Né, Angélica? É muito interessante isso, porque acontece exatamente, a gente nem sabe, a gente fala, meu Deus, né? Que coisa, né? Por quê? Porque o sistema pede essa compensação, né? E não muitas vezes, no caso aqui, vamos falar dos abortos, não, porque às vezes existe uma dor, né? Daqueles pais, da família mesmo, que não quer falar sobre aborto, no caso, né? Mas também em relação ao ex-namorado, aquela pessoa fez parte, aquele teu ex-marido, aquela tua ex-mulher, ela fez parte desse sistema. Então não tem como não excluir. Você não precisa conviver, mas você não pode excluir. Né? Isso que a Blanche estava falando. Então, o fato, existe o fato e a interpretação que nós damos do fato. E aí, pegando um ganchinho aqui, né, que a gente está falando do pertencimento, geralmente, e aí vem as outras leis, né? Se essa pessoa é excluída,
ela é como se ela também não tivesse uma ordem. E aí vem a questão da ordem, porque esse aqui foi o primeiro. Todos nós temos um lugar no nosso sistema, né? Como pai, como mãe. Então, a partir do momento que a gente também está excluindo alguém, a gente sai fora do quê? Da ordem, né? Então, as ordens ali também são violadas automaticamente. É muito interessante que elas se entrelaçam, essas leis, né? Porque se não tem pertencimento, né? Que se não tem, né? Se a gente viola a lei do pertencimento, automaticamente a gente está violando uma ordem, porque esse aqui, que era o primeiro, esse aqui acha que ele é o primeiro. Não, ele não é o primeiro, ele é o segundo, né? Então, nas relações também, se existe um relacionamento, essa pessoa aqui, vocês estão vendo? Existe um relacionamento, essa pessoa teve uma relação com esse aqui, tá? E ela exclui essa relação. Então, também na lei da hierarquia, esse foi o primeiro, não esse. E muitas vezes a gente fala assim, não quero falar do falecido, não quero... Mas não, esse aqui foi seu primeiro marido ou sua primeira esposa. Ele tem uma ordem aqui, né? Ele existiu, ele fez parte desse sistema, né? Quer complementar, Blanche? Não, pode continuar, tá bem legal, porque eu acho interessante, a gente normalmente, para quem está chegando agora, a gente trabalha muito com bonecos, até para explicações, porque isso se torna lúdico e para o nosso subconsciente é muito mais fácil assimilar as informações e entender, às vezes, com determinados bonecos, você fala, entendi, do que às vezes a gente só falando verbalmente, tá? Isso mesmo. E aí vem a lei também da hierarquia, né? Porque existe uma hierarquia aqui, né? Onde a gente teve nossos pais. Eu tô colocando os bonequinhos tudo amarelo, deixa eu mudar, né? Aqui tá você, por exemplo. Eu acho que não dá para enxergar aí, não, viu, Angélica? Não dá para enxergar. Sabe por quê? Porque eu acho que fica os comentários embaixo. Pode ser até depois que o salve não fica os comentários. Mas e traz um pouco mais para você, dá para ver. Dá assim. Tá. A gente tem uma hierarquia nesse clã, né? Então, de novo aqui, nós fomos filhos, né? Temos nossos pais aqui, no caso. Então, a gente tem uma hierarquia que os pais entregam para os filhos, né? Nós temos essa hierarquia das gerações anteriores, né? Nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, triavós, tá. E aí a gente tem essa hierarquia no sistema, né? E até a gente se tornar adulto para que a gente possa repassar adiante tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então, essa hierarquia muitas vezes é violada no sentido de, eu vou dar uma breve explicação, mas o que você lembrar aí, Blanche, você é bem importante, quando essa lei também é violada, né? Muitas vezes a gente está, como adulto, ainda nessa traumatização que a gente fala, né, nesses conflitos, nesses emaranhados, que a gente ainda fica preso aqui, né, por alguém, pela nossa família de origem, e a gente está aqui agindo, quem fica preso nos pais adultos ainda age como uma criança na vida, e às vezes aquilo que eu estava falando sobre a sabotagem, né, a gente se sabota como adulto, a gente se sabota para ganhar dinheiro, a gente se sabota na saúde, nos relacionamentos, para ficar fiel a nossa família. Então a gente está aqui violando uma ordem, porque a ordem é para frente, não é para o passado, né? É para onde? Para o presente, olhando para o futuro. Então a natureza pede que a gente vá seguindo adiante com os nossos projetos de vida, né? Nos relacionamentos, que a gente se case, tenha filhos, enfim. Que a gente olhe na direção do presente e do futuro, onde a gente possa ter objetivos, onde a gente possa ter realizações, onde a gente faça esse movimento, esse fluxo de movimento. E quando a gente faz isso, a gente entra na lei da hierarquia, a gente não viola. E muitas vezes a gente está preso aqui tentando realizar coisas para os nossos pais. Mas não é realizando para os nossos pais. Nossos pais tiveram um momento de realizar por eles e entregam o bastão para que você passe adiante, para que você viva a sua vida e não fica preso aqui. Porque aqui é como se você tivesse manco na vida. Se você fica aqui, preso, ainda, tentando resolver questões no teu passado, você, obviamente, está violando o quê? O seu presente, as suas conquistas, seus objetivos. Muitas vezes as pessoas adoecem também, né, Blanche? Não sei se você quer dar um caso aí,
E é muito interessante, desculpa, porque a gente acaba violando a natureza, de novo. Ficamos presos, às vezes, cuidando dos nossos pais, no sentido não é de cuidar. A gente cuida deles achando que eles não dão conta. Mas eles também são adultos. É claro, né, gente? A gente não está falando assim, ah, não, você está querendo dizer que eu não tenho mais que ligar para minha mãe. Não, não é sobre isso. É sobre as relações, né, que ficam doentias. Elas ficam disfuncionais. Não é uma relação harmônica. Aqui ninguém está falando que é para abandonar pai e mãe. Mas é o como você tá nessa relação com seus pais. Você ainda vê eles como pessoas que precisam cuidar de você ou como pessoas que precisam de você, porque lá atrás também você se sentiu para vir preencher um vazio dos seus pais. Tá vendo como a gente viola essa hierarquia e a gente acaba sendo um filho parental. O que é um filho parental? É um filho que cuida dos pais como se eles fossem as crianças, né? Como se eles estivessem aqui. Deixa eu colocar mais para trás. Como se ele cuidasse agora dos pais. Não, eles estão aqui, né? Então, por isso, a gente viola essa lei da hierarquia. Quer falar alguma Porque coisa? é aquela coisa assim, né? É como seus pais, né? Como a Angélica está mostrando ali. Os pais estão atrás da gente. Então, ele está lá para trás, está o passado. Está a morte, né? Eles estão mais perto da morte que a gente. Pelo menos eu espero isso, porque é a lei da vida, do universo. Então, os pais estão atrás. Vamos dizer assim, o marido, namorado, está aqui ao seu lado. Vamos colocar assim, né? Quando está conhecendo, está na frente, mas depois vem aqui para o lado para os dois caminharem para a vida. Então, o marido está aqui ao seu lado. Lembra de novo, como se fosse um jogo de xadrez, tá? Cada um tem o seu lugar no sistema. Então, pensa exatamente dessa forma lúdica. Pais atrás, namorado, né? Marido aqui do lado. E os filhos, né? Depois, vamos dizer que é o marido. E os filhos na frente. Então, pensa assim. Você pega, quando você é criança, você nasce, você vira para trás, né? Que você está ali olhando os pais, para que você absorva, ganhe aquele presente, com todas aquelas informações de como que eles olham para a vida. Aí você começa a se tornar, né, uma criança, tudo você vira para a vida, começa a caminhar para a vida. Você está caminhando para frente, o futuro está para frente. Então você absorve todas aquelas informações e o que que você faz? Isso aqui. Você vai pegar aquelas informações, vai virar de novo de costas e vai dar para eles de volta? Não. Você vai virar para. Você está aqui de frente. Você vai dar para as futuras gerações. Você tem aquele monte de informações, tem aquele presente da vida, tem aquele excesso de energia para você pegar esse excesso de energia e passar para os seus filhos. Ah, mas eu não tenho filhos, não tem problema. Então faz projetos de vida, que nem eu não tenho filhos. O que eu tenho? Eu tenho aqui os meus alunos que eu passo todas as informações, tudo que os meus pais me passaram, que os meus professores me passaram, todo esse presente da vida que eu não dei para os meus filhos, eu estou aqui passando para outras pessoas para que eles vão repassando isso. Só que qual que é o problema hoje em dia? O que as pessoas fazem? Em vez desta energia, dessa informação toda que as pessoas têm, passarem para frente, elas pegam e falam assim, nossa, mas olha meu pai que está doente, a minha mãe está exigindo minha atenção ali, ela está tão carente ali, triste, peraí que eu vou ajudar ela. Na hora que você faz isso, você faz exatamente isso, ó. Você vira as costas para o futuro e olha para o passado. Então, que energia que você tem para dar para essa criança que você teve, para esse projeto futuro, para esse dinheiro, para esse namorado, para esse marido que está ao seu lado? Não tem. Que é o famoso teste do barquinho. Teste do barquinho que todo mundo gosta. Vamos todos fazer o teste do barquinho. Teste do barquinho é o seguinte, para ver se você está caminhando para a vida ou se você está caminhando para o passado. A partir daí, já é uma virada de chave para você poder entender por que você às vezes não está ganhando dinheiro, porque às vezes seu filho está doente, está com problema, está com depressão, independente do que ele tenha. Claro, não é o filho de 40 anos, por favor. É um filho de criança, tá bom? Vamos organizar. Então, assim, depois a gente fala desse seu filho de 40 anos que ainda está na sua casa. Isso vamos for, às vezes, é para uma outra live. É verdade, é super. Então, o que acontece? O teste do barquinho
É assim, pensa assim, você tá num barco, né? Você tá num barquinho pequeno. Você tá lá, você só tem uma boia, tá a sua mãe e tá a sua esposa. Tá seu cônjuge. Oi? Tá seu É o seu cônjuge. cônjuge, tá namorada, marido, não importa, né? Tá ali, não importa. Então tá ali num barquinho, você só tem uma boia, só uma pessoa, aí a namorada, mulher, marido, não importa, o seu cônjuge caiu do barquinho. E a sua mãe caiu do barquinho. Você tem uma boia, você vai jogar essa boia para quem? Ah, mas eu vou sair nadando, salvo as duas. Não adianta vir com essas desculpas absurdas. É uma boia, só uma pode sobreviver. Pense na lei universal, pense na lei do sistema, pense que você tem que caminhar para frente. O futuro só te ajuda, a vida só te ajuda se você se ajuda. Se você não se ajuda e você caminha para trás, quem que o universo quer que você salve? Como que ele vai continuar caminhando para frente, tendo novas gerações? Você jogando a boia para sua mãe ou a boia para o seu cônjuge ali que caiu? Se você respondeu que você joga a boia para sua mãe, a partir daí você já entende muita coisa. Aí você já não entende, você vai entender por que não está vindo cliente para você, por que não está vindo, não está tendo dinheiro, por que seu filho está doente, porque é um monte de coisa. Porque você pega essa energia, que é um monte de energia, e joga para trás, em vez de jogar para frente. Falar, mas aí a pessoa vai falar, mas a mãe é única, namorada, marido, importa, cônjuge, pode arranjar outro. Sim, mas você entende que era o seguinte, não estou eu que estou inventando, é a lei do sistema, é a lei universal. O universo quer que você ande para frente. E você só pode ter um filho, você só pode crescer se você tiver uma pessoa, um companheiro aqui ao seu lado. Né? Não que você pode crescer sozinho, mas estou falando entre mãe e uma pessoa que você vai ter uma companhia aqui, para vocês crescerem futuramente, terem projetos juntos e andarem para frente. Porque esse cônjuge é a pessoa que está do seu lado, mais para frente no futuro, para que vocês caminhem para frente. Se você joga para trás, você já perdeu energia e perdeu um monte de coisa. Lembrando que nem a Angélica falou, né? Você, não é que você não pode ajudar os seus pais, são posturas de vida. Você ajuda os seus pais de uma forma como um ajudante ou de uma forma como uma mãe. Mamãe, você colocou a blusa? Mamãe, você comeu? Você quer que eu vou aí te ajudar? Não, né? Porque quem tem essa postura? Essa postura é uma postura de mãe e não uma postura de filha. Você é a menor no sistema, você é a pequena. Normalmente, pessoas salvadoras, e eu falo isso até por conta que aqui, né, a gente está fazendo uma live, né, na parte de estética, não sei o que, a gente tem também, são muitas terapeutas, e as terapeutas têm essa tendência a ser salvadoras. E a partir do momento que você tem essa característica, eu só ajudo, eu não consigo receber, né? Você se coloca, parece ser uma coisa muito boazinha, depois eu vou até pedir para a Angélica complementar, tá? Se você se coloca muito como boazinha, na verdade você não é boazinha só receber, só dando e não recebendo. Na verdade, para você receber, você tem que ter uma humildade extrema para se colocar como menor e falar, eu também mereço receber. Exato. Então eu só recebo e fico. Também não é saudável só ficar recebendo, estou aqui como um bebê esperando todo mundo me salvar e cuidar de mim. Não, mas é a questão do equilíbrio de dar e receber. Lembrando, os pais dão, os filhos recebem, eles não dão de volta. Eles podem ajudar, mas como filhos, não como na postura de pais. Aí a questão é, como que você vai saber? Você vai ver que você está numa postura de paz com seus pais quando você se sente muito cansado, muito exausto, naquela postura de extremo salvador, né? Você vê que as coisas não estão andando para frente. A partir daí, você já vê. Por isso que eu falei, gente, a gente veio aqui para abordar vários assuntos. Vocês têm vários problemas. Só que por trás de todos esses problemas tem esse problema aqui, ó, atrás, que a gente está aqui para explicar esse problema. Porque se esse problema cair por terra, tudo cai por terra também. Todos esses problemas financeiros, de clientes e outras coisas, isso daqui também vão cair. Então aqui a gente está para como é que o doutor Fernando fala? Ampliar a consciência, né?
é legal, Blanche, que você tocou num assunto, né, da relação de Salvador, né, que a gente estava explicando. Porque nas relações, a não ser aqui na hierarquia, e até mesmo, né, o que você falou, é que a gente aprendeu, a gente recebe dos nossos pais e repassa para adiante, repassa, isso vira um equilíbrio no sistema, porque aí gera um equilíbrio, né? Viola a lei do sistema, você não está aí fazendo um movimento parental, você não está cuidando dos seus pais como se eles fossem duas criancinhas, duas pessoas inocentes, né? E aí você fica no papel de salvador, porque aí cai no triângulo dramático. Olha que louco, tá tudo muito conectado, Sim. gente. As relações de salvador e de quem tem essa postura, né? Por quê? Por que a gente faz essa postura? Porque em algum momento lá atrás a gente só queria receber dos nossos pais, né? Então vem aquela exigência, a gente é como um bebê, né? Eu quero, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. E o eu quero é uma postura infantil. A gente tem que conquistar os nossos objetivos, a gente precisa virar, se tornar esse adulto e entrar numa relação saudável, né? Numa relação onde existe o equilíbrio de troca, onde eu entrego 50% e o outro também tem o seu 50% e a gente vai fazer uma troca ali. Isso nas iguais, né, que a gente está falando, nos relacionamentos de casais, no relacionamento com o seu cliente, já que aqui tem bastante terapeuta, né? A gente vai oferecer algo e vai receber em troca o dinheiro, né? A monetização. Isso é o equilíbrio do dar e receber, que a gente também pode comentar em outra live, aprofundar, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, que é bem importante, e que tem a ver com o desequilíbrio que está mesmo. Quando a gente tem uma postura de salvador, no ambiente de trabalho, ali onde você vai entregar, você quer sempre dar mais, e você se torna uma pessoa arrogante, né? Isso aqui é uma arrogância. Não, eu tenho que ter a humildade de receber. Se a pessoa quer me entregar, e muitas vezes ela acha que ela está sendo a bambambam, né? Não, eu sou boa, não preciso receber, eu faço qualquer. E aí você vem para uma postura assim, em desequilíbrio. Você está sendo o quê? Uma pessoa que quer entregar, e fica difícil dessa pessoa retribuir, né? Quanto mais você se torna essa pessoa que você quer entregar, imagina a distância que vai criando, né? Você vai ficando aqui em cima, e como é que essa pessoa vai retribuir? Nunca. É a mesma coisa que você receber, por exemplo, de presente, uma garrafa térmica. Eu dou essa garrafa térmica para Blanche como presente. Um exemplo. Ela vai lá e me dá um carro, uma BMW. Nunca que eu vou conseguir retribuir. Então a gente entra nessa desordem, né, do sistema. Porque como é que eu vou entregar para ela uma coisa? Porque a lei do equilíbrio, ela entrega, eu entrego, vou lá e entrego um pouquinho mais. Aí ela se sente na vontade de retribuir, eu entrego um pouquinho mais. E as relações tendem a evoluir e a crescer com isso. Porque a gente tem aquela sensação, né, de puxa, Blanche, foi legal. Agora, se ela me dá um carro e eu dei isso aqui para ela, eu dou isso aqui de presente, uma garrafa térmica, e ela me entrega um carro, uma BMW, nem que fosse outro carro, como é que eu vou retribuir esse presente para ela? E a tendência é que esse aqui vai embora. E isso acontece nas relações de casais também, porque essa aqui entrega tanto que esse aqui não consegue entregar e vai embora. Aí existem as traições também. Enfim, muitas outras questões que a gente também abordar, mas eu acho o seguinte, pessoal que está aqui, vão assistir a constelação, vão lá participar, né, Blanche? Sim. Faz mais aí. Ela vai deixar. Vai ter um grupo no sábado, lá onde era a escola de estética, né? Que agora a gente deu um intervalo aí até fazer as atualizações necessárias. E conforme a gente está nesse período parado, eu achei interessante fazer, como eu sou terapeuta, a Angélica é terapeuta, tenho outras amigas terapeutas, para não deixar aqui parado e até para dar um auxílio para vocês, fazer essas lives falando sobre terapia, sobre dinheiro, sobre, às vezes, problemas que vocês têm com clientes, com funcionários, como isso pode ajudar, o que tem por trás de todos esses problemas que, às vezes, você não consegue resolver e, às vezes, toda hora eles voltam na sua vida. Isso, assim, além de tudo, né, desses problemas profissionais, problema com dinheiro, com marido, com filho, com sogra, isso tudo vai ser abordado aqui, porque você vai ver que você encontrando o caminho saudável, que a gente está aqui para mostrar qual que é o caminho saudável, né? Tem dois caminhos, o saudável e o doentio, a gente está aqui para mostrar o caminho saudável. Você indo para o caminho saudável, como as coisas vão se tornar mais leves. Não estou falando mais fáceis, e sim mais leves para você. Porque às vezes, para você ir para um caminho saudável, você vai ter que ter uma outra postura,
vão ter pessoas ficarem muito chateadas e irritadas com vocês, porque eles adoram você como, às vezes, como salvadora, como cuidadora, e não vão querer perder isso de você. Então, você vai ter que ter uma postura diferente na vida, mas isso vai te ajudar. Não significa que você vai ajudar as outras pessoas, mas te ajudando, você vai ajudar tantas coisas na sua vida, seja com dinheiro, seja com filhos, para você conseguir caminhar para frente. A Juliana mandou até uma mensagem. Ah, peraí, só antes de falar da Juliana, no sábado vai ter um grupo terapêutico exatamente para a gente abordar esses assuntos, fazer constelações familiares, onde a gente vai sortear uma constelação. Também a gente vai fazer alguns exercícios sistêmicos com todo mundo, para que todo mundo se sinta trabalhado naquele momento, sair pelo menos um pouquinho sentindo que trabalhou algumas questões. Se você tiver interesse nesse grupo, por favor, manda um direct para mim e fala, olha, eu quero participar, que aí eu te mando mais informações e eu vou colocar num grupo de WhatsApp, tá bom? Para quem é de estética, vai ter que aguardar um pouquinho para a gente voltar para os cursos ainda mais, tá bom? Perdi, tá. A Juliana, a Ju, ó, que a gente já conhece. Ju, Saudade da Ju. Ó, tem que dar um oi também para o Wagner, que me deu um oi aqui. Algumas outras pessoas me deram um oi, desculpa, eu não dei um oi aqui, mas é porque realmente a gente fica aqui empolgada na explicação e acaba não falando. A Juliana falou o seguinte: eu tenho muita dificuldade em receber, e com isso as pessoas sentem o campo e não me ajudam. Então, ó, eu vou te dar um exemplo, depois eu vou pedir para a Angélica, tá? Como eu era salvadora também, e todos nós, né? todos nós. Quem é terapeuta normalmente é uma salvadora, mas a gente fala que a gente só é uma salvadora em recuperação, que nem a Ariana Schlosser fala que é uma, como é que é? Uma durona em recuperação, também tem a salvadora em recuperação. O que acontece? A gente tem dificuldade de receber, a gente só quer dar, só quer dar, só quer dar. Só que quando você dá demais, e a Juliana, você já fez o curso também, ela sabe disso, e aí eu vou te dar um exemplo de como eu consegui me ajudar com isso daí, com o que aconteceu. O que acontece? Como eu consegui... quando você dá demais, né, para as pessoas, né, mas dá numa proporção absurda, desde que elas não consigam retribuir, não que dar esteja errado, mas você tem que esperar exatamente essa troca das pessoas, né, deixa eu só subir aqui, essa troca das pessoas. Então, assim, você deu alguma coisa. Se você não esperar, né? Vamos dizer assim, vou fazer um exemplo bem claro, eu gosto de exemplos. Você mandou uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa, a pessoa não te respondeu, espera ela responder. Fica ali na sua ansiedade, espera ela responder. Porque é uma troca, gente. Né? A conversa é uma troca. Você deu, você recebe. Enquanto a pessoa não te mandar, você não vai ficar mandando textão, escrevendo pra caramba, todo dia, e aí você tá colocando aquela carga, a pessoa vai pesando, e a pessoa vai entrando numa postura infantil, vai se tornando uma criança, né? Como eu tenho essa postura de salvadora, eu vou escrevendo textão, depois eu vou apagando. Eu tô dando demais. Então, você precisa esperar essa troca. Eu gosto dessas coisas de exemplo, porque eu acho que fica mais fácil de dar compreensão, porque eu já passei por isso. E aí, o que acontece? Peraí que eu vou falar da ansiedade, que você está perguntando também. E aí, o que acontece? O que postura que eu comecei a tomar na vida? Quando as pessoas me dão alguma coisa, independente da menor coisa que seja, né? A pessoa abriu uma porta para mim, um homem abriu uma porta para mim, uma mulher, não importa. A pessoa esperou um elevador, sabe? Pequenas coisas. Um garçom tá te trazendo um copo d'água para você no restaurante. Eu inconscientemente já falo, obrigada. Que fofo, o cara abriu a porta. Olha, obrigada por trazer um copo. O cara tá trabalhando tanto. E não é colocando uma postura de dó, porque eu não tenho dó das pessoas. Porque se você entra numa postura de dó, aí é um outro tipo de problema que a gente explica depois. É uma postura de muito obrigada, eu mereço receber sim do universo essa abertura de porta. E aí, quanto mais você agradece, pequenas coisas, você se coloca numa posição ali de igual, e aí o universo vai te dando mais. Peraí, ela tá agradecendo. Vou dar mais, eu vou dar mais. Então você acaba recebendo mais das outras pessoas. E aí você perguntou assim de como, aí depois eu já falo para você, tá, Angélica? Passo para você para ver o que você acha. Aí ela colocou assim, como regular essa ansiedade, a ansiedade de esperar. O que acontece? O problema do feminino de ser aquela fortuna e de estar despolarizada e estar no yang, né? Que é estar numa postura masculina,
é você falar assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que controlar, né? É a posição de controladora. Isso o que que faz no seu organismo mesmo? Te promove mais testosterona. Com isso, você colocando, entrando nesse lugar de controladora, você promove mais testosterona de verdade no organismo. Isso te causa mais irritação, mais ansiedade. Você vai começando, é aquele negócio assim, de você falar assim, eu entrego para o universo. Você vai ficar com a sua ansiedade. Você vai ficar no desconforto. O ser mulher também é ficar nesse desconforto. Não é ficar confortável o tempo inteiro. Não é controlar o seu humor, estar feliz, alegre o tempo inteiro. Só fica ali. Fala, estou ansiosa. Nossa, estou triste. Estou irritada. É fácil? Claro que não. A gente tende a controlar tudo, a querer controlar. Mas a partir do momento, você pode reparar que você querer controlar, o universo vai te dar uma rasteira, as pessoas vão ficar irritadas com você porque você está entrando numa postura errada. Se você ficar com a sua ansiedade 1, 2, 3, 10 dias, não importa. O universo vai te retribuir à altura da sua ansiedade que você teve. Só que isso aí é um aprendizado, você ficar realmente com as suas emoções. O feminino é você aguardar e ficar com as suas emoções. Sempre é sobre isso, nunca é sobre controlar. Tomara que eu tenha te ajudado. Vou passar para a Angélica, que ela às vezes pode ter uma outra visão e outras explicações também. É sobre isso mesmo, né? Porque o fato da gente estar numa postura de não esperar que o outro retribua gera na gente aquela ansiedade, né? Porque você já está num padrão ali de sempre repetir essa maneira. E é como se você se sentisse insegura, você fica insegura e fica tipo assim, então eu vou fazer mais, né? Porque é uma forma de você ganhar o quê? Atenção também, de você ficar ali esperando servir. E não, acontece que quando você está sempre aqui, aí gera uma ansiedade, porque o outro, se você não aguardar, né, baixar isso, assim, pô, eu vou esperar que o outro retribua. Como a Blanche estava falando, eu vou esperar, eu aguardo, é saudável. Mas aí vem, isso aí tem muito também a questão do vazio emocional, né? Onde originou isso? Onde eu senti esse medo de não estar ali, né? Sendo reconhecida, amada, vista, né? Onde foi que originou isso? E a gente vai levando isso como um padrão de repetição. É como se a nossa mente fosse buscar sempre isso. E é interessante que a gente acaba atraindo mais do mesmo. Se a gente fica em busca de uma pessoa que vai nos rejeitar, que vai nos abandonar, é aquilo que vem pra gente, né? Porque a gente tá nesse foco. E o mais do mesmo vai acontecer. Agora, para baixar a ansiedade, como a Blanche estava falando, é você entender que naquele momento você está testando isso, né? E saindo e procurar sair. Se observar, Ju, porque assim, nada mais que o autoconhecimento. E você tem aí bagagens para entender, também fez o CS, né? Você sabe que ali não é seu, é algo que fez parte de você e que você aprendeu com aquilo, mas que num certo momento você volta a ser adulta, né? Porque isso é uma manifestação, uma memória talvez da sua criança mesmo, de algo que aconteceu e você está sempre querendo retribuir, vai sempre ser essa salvadora, vai sempre querer servir. E você acaba perdendo mesmo aquela sensação do feminino, que a Blanche estava falando, né? O que é o feminino? É o sentir, né? É ficar com aquilo. Não, claro, ninguém tá falando, mas eu vou ficar morrendo de dor. Não, não é sobre isso. É que você tá tão acostumado a ser a salvadora, e aí a salvadora também tem essa questão que a Blanche falou, a controladora. Quando a gente quer controlar algo, a gente deixa de ser quem a gente é. E aí vem ansiedade, vem estresse, você fica cansada, porque você tá num movimento que não é você, que você está tentando segurar todos os pratos ali. É como se você tentasse segurar todos os pratos, equilibrar para nenhum cair, aí corre ali se aquele está caindo. Não, ao passo que quando você é você, que você percebe que você está exagerando com você, você acaba exagerando com o outro também, né? Você acaba tendo sensações que te deixam desgastadas. E aí, quando você relaxa, que é isso, relaxar no feminino, gente, é muito bom. Né? Eu tô falando para as mulheres aqui, a gente precisa relaxar no feminino. A gente precisa entender que a gente é, sim, sensação, a gente é do sentir. E a gente tem muito essa percepção, só que a gente fica muito no yang, não que a gente não tenha, porque tem que ter a ação, né? Tem que ter aquela força do ação. Mas a gente fica muito querendo ser, despolarizar isso, né? Que a gente chama aqui, falando de masculino e feminino. A gente fica se despolarizando e acaba tendo
estresse e ansiedade, né? Então é isso. E Ju, sabe o que eu ia te falar? A Ju ainda falou assim, ó, faz muito sentido com os insights que estou tendo. Muito bom tomar consciência dessa dinâmica. Obrigada, Ju, por confiar na gente aí. Obrigada pela sua pergunta, viu? E aí, quem que eu ia aconselhar você? Como você já tem consciência, você fez também a formação do consciência sistêmica, quem eu ia falar para você seguir, que me ajudou muito também, a minha professora, ela chama Ariana Schlosser. Qualquer coisa, se você é meio complicadinho, qualquer coisa, você me manda no direct e fala, Blanche, lembra para mim aquela professora sua, da Ariana? Que aí eu mando certinho para você. Ela faz um estudo aprofundado do feminino, ela fala exatamente sobre isso. Então, assim, como se manter, né? Porque é que nem a gente falou, às vezes a gente aprende que o que é ser mulher hoje em dia tem muita coisa errada, né? E por isso que a gente está até chamando de grupo terapêutico, que a gente vai fazer, porque não é só sobre constelação, é sobre estudo de feminino e masculino, é sobre algumas coisas que a gente tem consciência de física quântica. Então, tudo isso vai ser abordado lá no grupo no sábado. Para quem quiser participar, manda um direct para mim. Então, assim, o que acontece? Da Ariana Schlosser, que eu estava falando, ela fala muito sobre isso. O que é ser feminino? Porque hoje em dia, todos os conceitos que a gente tem de feminino, pelo menos a grande maioria, tá tudo errado, né? Então a gente tá numa postura de trabalhar excessivamente. Não estou falando que não é para trabalhar, gente. Trabalhar excessivamente até dar um burnout, né? Como acontece na maior parte dos casos. Aí às vezes tá com a vida toda organizada financeiramente, né? O profissional tá lindo, mas as relações estão péssimas, né? Então aí a partir daí você vai vendo, eu falo de relações, não só relações amorosas, como relações de forma geral. E eu não estou falando só de um feminino desequilibrado, mas também do masculino desequilibrado que tem muito hoje. Então as pessoas não sabem as suas funções dentro do sistema, o que acaba desequilibrando, acaba tendo uma mulher cansada, irritada, controladora, que bate o pau na mesa, né? E aí, enquanto um homem, às vezes, não consegue ganhar dinheiro, não é um provedor, não é um protetor, não cuida, não ajuda com a família, chega em casa, só fica parado. Então, mas por quê? A tendência das pessoas hoje em dia, né, é assim, porque o outro nunca é sobre o outro. Acredite, nunca é sobre o outro. Eu sempre vou repetir aqui. Nunca é sobre o outro. É sempre sobre você. A culpa é sua, assume a culpa, pega e tenta entender o porquê que a culpa é sua. Se aquele relacionamento não deu certo, a culpa não é dela, a culpa não é dele, a culpa é sua. Comece a entender os 50% de cada um, porque a nossa tendência é colocar só o 100%. Aquela pessoa fez tal coisa para mim, 100% é dele. Não, tente entender esse 50% que foi seu, que você não entendeu esse 50%, por você não entender esse 50%, você não consegue evoluir nos relacionamentos. Então, a partir do momento que você começar a entender esse 50% teu, aí que você consegue fazer as modificações dentro de si e aí consegue evoluir as relações, não só amorosas, com seu marido, com seu filho, com todo mundo, no trabalho, com o seu chefe, com os funcionários, com dinheiro. Por isso que eu falei, é tentar entender. E a grande verdade é, não só essas leis do sistema que a gente explicou no início, é interessante, por isso que a gente acabou tendo vários professores, eu e a Angélica, para a gente entender as diversas dinâmicas. Às vezes, estudar um traço de caráter, porque às vezes, o que são traços de caráter? Você quer explicar, Angélica, que você até sabe muito mais do que eu, porque até você fez outros cursos. Fala o que são traços de caráter, por favor. Então, os traços de caráter que a Blanche está falando são os traços de personalidade, né? Que vem também da linha do Reich, mas eu não vou falar muito dos fundadores aí, porque até o Dr. Fernando trouxe para a gente um pouco, né, dos traços de caráter, que são nomes até sim, nomes, como é que fala, científicos mesmo, né, da abordagem científica, porque eles são esquisitos nomes, né? Então é esquisito. Nem precisa se aprofundar tanto, é só para eles entenderem que tem traços diferentes, não é verdade? No processo de melinização, né, da medula espinhal, então vão se formando ali os traços de caráter. Então eles têm uns nomes esquisitos. Esquizoide, né, o primeiro traço, né, que ele é formado ali no útero da mamãe.
Então, quando a mamãe está na gestação, e todos nós temos os traços, tá? Então, é o esquizoide, vou falar os nomes: esquizoide, oral, masoquista, É, rígido, psicopata e rígido, pode- né? Então, eu esqueci algum? São 5 Não, traços. tá certo. É, Todos nós temos os 5 traços de caráter. Acontece que por conta de alguma situação que passou pelo período da gestação até por volta dos seus 5, 6 aninhos, alguns cientistas falam 7 anos, tem várias abordagens, né? O estudo no neo-haitiano também fala sobre isso. É, entende-se ali que a gente é formado por esses traços de caráter, mas, por exemplo, né? Então eu vou falando da dor que acontece no período da gestação, quando a criança ali, ela não sabe, né? Ela está sendo gestada, ela está no útero da mãe. Então, ela tem sensações, né? Ela vai sentir ali, ela vai sentir o útero como o mundo dela, é o mundo emocional dela. Então, é uma pessoa muito mais racional, onde toda energia vai para a cabeça, porque ela está dentro do útero, mas ela está tendo a percepção do que está acontecendo no mundo emocional daquela mãe, né? E se existe algum fato, né? Porque você sabe, a criança absorve tudo que aquela mãe está sentindo, o ambiente também, né? Tem estudos falando que não é só a mamãe, mas o ambiente. Então, se por algum motivo aquela criança tem a sensação de que ela não tem vez, ou de que a mãe está passando por uma situação de dor, ela está sentindo que ela está sendo rejeitada naquele útero, né? E ela tem essas sensações. Então, ela começa a ter muito mais um traço de, de racionalização, é uma pessoa que é muito inteligente, então é uma pessoa que tem aqui as sensações do racional, né? As sensações não. Ela vai para o mundo racional, é como se ela fizesse uma desconexão e ela tem ali, ela olha o mundo através dessa razão, né? Então são pessoas que têm um corpo mais magrinho, pessoas mais com a aparência dos ossos, né? Que a gente tem uma pessoa mais esguio, né? E é. aí depois tem mais coisa, tá? Eu vou dar só um breve relato aqui. Depois Aí, só cortando, desculpa, pode Angélica. falar. Aí, só assim, como são 5 traços de caráter, sobre isso que eu estava falando, se você não entender e se aprofundar em quem você é e não ter um autoconhecimento, você mesmo vai se machucar, né? Exato. Então, você tem que entender determinadas coisas, e aqui a gente está para promover. Tomara que seja a primeira de muitas lives com a Angélica, se ela topar comigo. Aí a gente pode conversar e ir desenvolvendo os assuntos para você entender onde estão as suas dores, para você ver, vamos dizer, se você entender de traços de caráter, você vai entender como contratar as E pessoas, para que cargo elas ficam melhor. Por que aquela pessoa que é tão inteligente, não sei o que, naquele cargo ele não se deu bem? É porque você não soube entender qual que é o traço de caráter daquela pessoa. Ué, por que aquele namorado meu, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, ele não gostou, né? Por que eu, que nem o traço de caráter esquizoide, a pessoa chega toda romântica, começa a abraçar, beijar, e aquele excesso de amor em cima dele, e aí ele vai falar, gente, eu só queria ficar estudando no meu cantinho, não é? Então, assim, então, assim, é você entender como o mundo funciona para você se entender e também entender os demais. E a gente está aqui para não só falar sobre constelação, traço de caráter, falar os diversos assuntos feminino e masculino. Você vai ver que você vai ampliar sua consciência, vai ampliar suas percepções. Você vai ser, primeiro, uma pessoa melhor para você e mesma, vai entender que você não tem que culpar ninguém por nada, que as suas ações modificam todo um sistema. E aí a gente vai fazer outras lives. Agora que eu estava esperando o Instagram, apareceu o reloginho que estava acabando depois de uma hora. Só que não aparece. Assim. Então eu falei assim, a Angélica deve ter compromisso. eu tenho um atendimento já já, tá? Mas Aí eu vou pedir o seguinte, para a Angélica passar o Instagram dela, quem quiser seguir a Angélica é uma pessoa maravilhosa, uma super terapeuta, ela faz constelação individual, ela também tem os grupos dela, que elas se reúnem lá, e ela tem o Instagram dela, então peço que vocês sigam o Instagram dela lá, que ela realmente é uma pessoa de um conhecimento ímpar, eu jamais chamaria uma pessoa que eu não tenho uma afinidade incrível, além de uma bela de uma profissional, ela é uma amiga que eu moro no coração, né?
que mora no meu coração. Então, se você quiser encontrar comigo, encontrar com ela, saber mais informações, a gente vai ter dinâmicas sistêmicas lá para vocês entenderem em que momentos, em que lugares da vida vocês estão emaranhados ali. Claro que é uma abertura de percepção, um primeiro encontro. É no sábado, era onde é a escola de estética. E aí, se vocês quiserem mais informação sobre esse encontro presencial que a gente vai ter em São Paulo, é só mandar um direct para mim. Angélica, fala suas informações aí que você quer, até para divulgar o seu Instagram. Legal. O meu Instagram é esse que está aqui com a Blanche, Angélica Cruz CS. E a gente vai estar lá sábado, né? Então a gente espera vocês lá. A gente vai voltar a falar sobre mais lives, né? Porque a gente... Vamos marcar, Angélica? Vamos? É legal, a gente já... Porque é isso mesmo que a Blanche está falando. Você vai começar a entender muito mais do assunto. A gente tem vários assuntos aqui para abordar. Foi tudo isso que ela colocou aqui. E uma live só não dá para explanar. Que a gente já tem aqui. Não dá. Criança e vamos continuar nossas lives, Blanche. Virgínia falou que foi excelente. Quê? A gente espera o pessoal que está aqui, né? Com certeza, com certeza. Gente, eu vou avisando aqui pelo Instagram, que aí a gente vai ajustando a minha agenda da Angélica para a gente fazer novamente. Quero agradecer a Virgínia, agradecer a Juliana pela confiança. A Virgínia falou que foi excelente, a Juliana também. E quero agradecer todo mundo que realmente esteve aqui com a gente, né? E que a gente humildemente quis passar essas informações, e que eu não sou ninguém, eu só sou um canal de um sistema maior aí, que realmente para passar e me lembrar de todas essas informações, porque é muita informação. Então, eu me coloco como pequena dentro de um sistema muito maior que a gente é um canal disso daí, tá bom? E quero agradecer todo mundo por ter assistido aí a gente. Legal, Blanche, obrigada também. Agradeço todo mundo que estava aqui com a gente. E depois compartilha comigo essa live. Eu não sei se você consegue compartilhar. Eu vou ver se eu salvo agora. Vou ver se eu salvo. Aí depois eu te mando o link, tá bom? Obrigada. Tá bom. Gente, um beijo grande para vocês. Até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. Angélica. Tchau, tchau.